É possível tratar o dependente químico sem internação e nesse vídeo você vai saber como isso é possível. O primeiro passo para tratar o dependente químico em casa é a família buscar tratamento para ela primeiro. Parece estranho isso? Ele usa droga e é a família que vai buscar tratamento? Você vai entender isso. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. É preciso levar em conta vários fatores antes de uma internação e buscar tratamentos alternativos. Existem outras alternativas para o tratamento de uma pessoa dependente, que não seja apenas uma internação. Enquanto algumas famílias adoecem passando vários anos esperando o dependente químico buscar um tratamento ou aceitar uma internação, outras, a primeira solução que encontra é a internação. Situação difícil de ser vivida na grande maioria. O dependente químico não aceita ser internado, então podemos colocar a internação como o último recurso a ser usado para o dependente químico. O dependente químico pode ser tratado em casa sem recorrer a uma internação, mas vários fatores precisam ser levados em consideração. Como a dependência química é uma doença progressiva, é importante avaliar em qual estágio da doença a pessoa se encontra. E esta avaliação deve ser feita por um profissional da área da saúde, especialista em dependência química, ou por um psiquiatra. A partir desta avaliação e sabendo se a doença está num grau leve ou moderado, tem como fazer a escolha de um tratamento adequado e sem uma internação. Quando a pessoa está num estágio grave, deve ser considerada a internação, embora exista a possibilidade da pessoa, mesmo estando no estágio grave, conseguir ser tratada apenas com acompanhamento ambulatorial. Você pode estar pensando, mas meu filho, meu esposo, ou seja qual for o seu parente, não quer nenhum tipo de tratamento. E eu digo para você, é normal, o dependente químico, ele não quer e não aceita nenhum tipo de tratamento. Por isso eu digo que o primeiro passo para tratar o dependente químico em casa é a família buscar tratamento para ela primeiro. Parece estranho isso, mas calma que eu explico. Vamos entender isso. A família, juntamente com o dependente químico, adoece devido ao uso de substâncias familiares, mas não conhece nada sobre droga, não conhece nada sobre o comportamento do dependente químico no uso, mesmo que seja seu filho, quem você criou, quem você cuidou, educou, mesmo assim, no uso, ele é outra pessoa. Numa família onde tem um dependente químico, sempre tem um codependente, que vive em função do dependente. Sofre com ele todas as suas dores, assume todas as suas responsabilidades. E o codependente, ele é capaz de ficar sem comer, sem dormir, ele paga as dívidas do dependente, vai buscá-lo nos pontos de uso, né? E o que eu mais escuto mãe dizendo é que não sabe mais o que fazer porque já fez de tudo para ajudar e nada resolveu. O dependente químico, ele sabendo que tem alguém que ele pode se apoiar, ou em alguns casos mais de uma pessoa, ele se aproveita dessa situação para manipular a pessoa ou as pessoas e manter o seu funcionamento de uso de substâncias. E assim não faz nenhum movimento para sair da situação em que se encontra, da sua zona de conforto, e recusa qualquer tipo de tratamento. Por isso a importância da família buscar ajuda e conhecer a doença e o funcionamento do dependente químico. Assim, ela não se deixa manipular tão facilmente. Dado o primeiro passo, é importante buscar uma avaliação da pessoa dependente, que você pode conseguir no CAPS AD. Não é toda cidade que tem, mas se não tiver, na sua cidade você procura ajuda via UBS. Agora eu vou passar para você um passo a passo. Mas antes eu peço a você que deixe o seu like antes de você esquecer. O ponto principal é o dependente químico querer parar com o uso e se movimentar para buscar ajuda e uma mudança de vida. Esse é o primeiro ponto. Porque o que mais acontece é o dependente químico dizer que quer parar de usar. Esse discurso é muito comum, mas não fazem absolutamente nada para mudar. Na realidade, esta é uma manipulação que o dependente faz com a família,
e a família acredita que ele está tentando mudar e faz 1000 coisas para eles na tentativa de ajudá-lo e nada muda. Claro, nada muda porque ninguém mudou. Dificilmente o dependente químico vai mudar por si mesmo. Eu sei que acontece dele mudar, porque eu já li aqui no canal alguns depoimentos e porque já trabalho com dependência há bastante tempo, que ele decidiu parar sozinho e estar sóbrio. Sempre há as exceções, mas no geral isso não acontece. Não é impossível parar sozinho. O difícil é se manter sóbrio e em recuperação sozinho. O dependente químico ele precisa ter uma ação voltada para a mudança, mudar a sua rotina, procurar grupos de apoio. Se for alcoolista, ele pode contar com a ajuda de AA, que são os alcoólicos anônimos. E se for outra substância, pode buscar ajuda no NA, que são os narcóticos anônimos. A psicoterapia também é muito importante. Se não tiver condições financeiras para pagar um profissional para fazer a psicoterapia individual, participe da terapia em grupos. Tem no CAPS e tem também na UBS. A família também precisa buscar ajuda nos grupos. Tem o Naranon e o Alanon. E também tem ainda o Amor Exigente. Esses grupos são todos gratuitos. Para isso acontecer, é necessário haver um acordo entre família e o dependente químico. E ambos se comprometerem. Se o acordo é feito, mas o dependente químico não cumpre, a família precisa tomar outra atitude, precisa se manter firme na postura que se colocar. Não adianta, por exemplo, dizer que não vai dar mais dinheiro para ele e aí ele vende o celular para comprar substância e aí depois de 15 dias a família comprou outro celular para ele. Ou colocar um horário para ele estar em casa e ele chega no outro dia, ou bem depois do horário estipulado. Se ele está nesse comportamento, ele não está querendo mudança, ele está manipulando. Por outro lado, a família tem que se comprometer com o seu tratamento também, indo nos grupos e também buscando terapia e informações sobre a doença. Informação sobre a doença e sobre o comportamento do dependente químico. Outra maneira de tratar o dependente químico sem uma internação é realizar um tratamento ambulatorial. Ele passa por uma avaliação com uma equipe multidisciplinar e, se necessário, é prescrito medicamentos para o alívio dos sintomas de abstinência e é acordado quantas vezes ele comparece ao ambulatório, onde ele participa de oficina com terapeuta ocupacional, terá um acompanhamento individual ou em grupo com um psicólogo, passa o dia no ambulatório e à noite vai para casa. Geralmente é feito um cronograma individual de acordo com a gravidade da dependência do paciente. E, por fim, a internação é a última possibilidade, a última opção para o paciente. Geralmente é indicado quando o paciente já está muito comprometido e põe a sua vida em risco a de outras pessoas, ou se ele tem alguma comorbidade psiquiátrica. Lembrando que tratar um dependente químico sem internação é necessário que ele esteja motivado para parar com o uso e tenha um movimento voltado para a sua mudança e interesse em se manter sóbrio. É só o fato dele ficar falando que quer se tratar, isso não significa nada. Ele precisa realmente se movimentar para isso. Também vai depender da droga de abuso, da forma de uso de cada um, né? Da gravidade da doença de cada um. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.